Olá, sejam bem-vindos ao programa Luz com Emmanuel. Hoje vamos conversar sobre o capítulo 11, Ajudemos também, do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Capítulo 11, Ajudemos também. Ele respondeu e disse: Dai-lhes vós de comer. Marcos, capítulo 6, versículo 37. Em muitas ocasiões, propomos a benfeitores espirituais determinados serviços que, acima de tudo, são oportunidades de trabalho que o Senhor, abnegado e vigilante, nos oferece. Enunciamos rogativas e relacionamos diversos quadros de ação para a caridade. O doente de certa rua, o parente necessitado, o obsesso que sofre não distante, a casa conflagrada do vizinho, o companheiro algemado ao leito, o amigo em prova inquietante. Os obreiros da espiritualidade movimentam-se e ajudam, devotados e operosos. Contudo, em suplicando o socorro alheio, não nos cabe olvidar o socorro que podemos prestar por nós mesmos. É indispensável acionar as possibilidades da nossa cooperação fraterna, os recursos, ainda que reduzidos, de nossa bolsa, o nosso concurso pessoal, o nosso suor e as nossas horas, a benefício daqueles que a sabedoria divina situou em nossa estrada para testemunharmos a própria fé. Diante da turba faminta, ouvindo as alegações dos discípulos que lhe solicitavam a atenção para as necessidades do povo, disse-lhes o Senhor: Dai-lhes vós de comer. E os discípulos angariaram diminuta porção de alimentos antes que o mestre a convertesse em pão para milhares. A lição é expressiva. Não basta rogar a intervenção do céu em favor dos outros com frases bem feitas, a fim de que venhamos a cumprir o nosso dever cristão. Antes de tudo, é necessário fazer a nossa parte, quanto nos seja possível, para que o bem se realize, de modo a entrarmos em sintonia com os poderes do bem eterno. Fazendo uma breve reflexão do texto, podemos observar que Emmanuel nos alerta acerca das possibilidades de cada um de nós em ajudar o próximo, e que não devemos ficar esperando apenas que esta ajuda venha do plano espiritual. Todos nós temos condições, através de nossos esforços, do nosso suor, da utilização do nosso tempo, de ajudar o próximo da melhor forma possível. E deixamos aqui duas perguntas iniciais para a nossa reflexão. O que temos a oferecer ao próximo? Quais são as nossas atitudes diante das necessidades materiais e espirituais desse irmão? Bem, Emmanuel traz a passagem bíblica do Evangelho de Marcos. Vamos esclarecer em breves palavras essa passagem que se passou no deserto, num dia em que Jesus atendeu cerca de 5.000 pessoas, onde ele curou
diversos enfermos, ele devolveu a visão a diversos cegos, movimento aos paralíticos, devolveu a voz aos mudos, também atendeu diversos irmãos que estavam subjugados por espíritos infelizes. Mas ao terminar esse trabalho, já era tarde, as pessoas estavam com fome e Jesus recomenda que os discípulos deem comida a todas aquelas pessoas. Os discípulos perguntam então a Jesus de onde viriam no deserto tantos pães para saciar toda aquela multidão. Aí Jesus os questiona: o que vocês têm para oferecer? E eles respondem: poucos pães e uns peixes. Jesus pediu então que a multidão sentasse na relva, pega aqueles pães e peixes, começa a parti-los e a distribuí-los aos discípulos para que os mesmos os distribua à multidão. E todos comeram e se saciaram, restando ainda alguns cestos cheios de pedaços ao final. Podemos ver nesta passagem que Jesus recomenda aos discípulos que eles atendam a multidão segundo a necessidade que se apresentava. Os discípulos não se recusam a fazer isto, apenas ponderam que eles pouco dispunham de recursos pessoais e espirituais para fazer frente àquela grandeza de necessidade. E neste momento, Jesus leciona perguntando: o que temos vocês e eu para atendermos os padecimentos dos que aqui já estão e pelo que vieram em busca, para que, saciados, ao irem de retorno, não desfaleçam e caiam sem forças pelas veredas da existência de agora em diante. E completa: dei-lhe do que vocês dispõem de melhor, por pouco que seja, e eu completarei com o muito que eu posso. E sob as graças do Pai, juntos poderemos muito mais. Então, pelas mãos de vocês, meus discípulos, os famintos em multidão serão alimentados. Então, veja, a gente pode verificar que a ajuda, no momento em que os discípulos retornam a Jesus dizendo que os recursos deles eram poucos, Jesus consegue multiplicar esses recursos. E é isso que o nosso benfeitor Emmanuel nos traz nesse texto, neste ensinamento, falando claramente das atitudes pessoais de todos nós diante das necessidades humanas, sejam elas materiais ou espirituais. Emmanuel nos fala que se alguém está faminto, a caridade pode sim saciar nas necessidades básicas, passando-nos o ensinamento de que, além de rogarmos ajuda espiritual, temos por obrigação agir com nossa própria capacidade. Todos nós somos seres com potencial divino. Logo, dentro da relativa perfeição, podemos tudo, não podendo assim passar adiante responsabilidades que são nossas. Ele nos alerta que os benfeitores espirituais nos amparam para que possamos realizar um bom trabalho, mas por amor permitem que, através de nossos esforços, tenhamos o mérito do acerto na prática do bem. Nas inúmeras oportunidades diárias, por falta de confiança ou acomodação, solicitamos ajuda primeiro do céu, esquecendo que esta ajuda já nos envolve, aguardando o nosso agir para que possam sustentar-nos, ampliando essa ação a campos que talvez nem percebamos no primeiro momento. Por ora, os discípulos podiam dar-lhes, naquele momento, de comer o alimento físico, mas depois, por certo, poderiam também dar-lhes o alimento espiritual. A fome era naturalmente do corpo, mas ainda e sempre vemos a multidão carente de amparo, dominada pela fome de luz e de harmonia, devido à própria incompreensão.
Jesus afirmou que somos deuses e que faríamos o que ele fez e muito mais, dependendo isso do quanto cada um trabalhar consigo, no sentido de ampliar esse potencial de perfeição. A fome de pão é a que mais comove, porém não é a mais digna de lástima. Há outras que são cuidadosamente escondidas por todos. É a fome de amor, é a fome de conhecimentos, a fome de paz, a fome de harmonia. Não só de pão vive o homem. Suas aspirações, seus anseios mais íntimos são súplicas de famintos. Para ajudar, é necessário que arregimentemos em nós valores e que prontamente nos disponhamos a ser tolerantes, compreensivos, humildes, pacientes. Enfim, que coloquemos o amor à frente de tudo. Vamos apresentar nossas possibilidades, ainda que pequenas, não importa, dizendo: Senhor, é tudo o que temos, e Ele multiplicará nossas pequenas ofertas, como fez com os pães. Encerrando a nossa breve reflexão, vamos ouvir, na voz de Rafael Alves, a música Vamos Ajudar Quem Precisa. Paz e bem a todos, graças a Deus. A estrada é o mundo, caminho é incerto, e algum dia você